A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? E hoje eu venho compartilhar da palavra do Senhor para os nossos corações. E antes eu quero te dizer que privilégio é, poder servir ao Senhor, ser escolhido pelo Senhor, não é verdade? Você pode dizer isso, eu sou escolhido pelo Senhor. E quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós vamos passar por um processo. E muitas das vezes esse processo ele é dolorido, ele é doloroso. Muitas das coisas que você vai passar vai ser para te fortalecer, não para te destruir ou para fazer você desanimar, mas para você se fortalecer. Porque lá na frente vai ter alguém precisando ouvir de você aquilo que você passou. E vai precisar também se levantar e você vai estar ali para ajudar em nome de Jesus, porque você vai falar assim, olha, eu já passei por um processo ou igual ou parecido com esse, e o Senhor, Ele me ajudou. E eu quero compartilhar aqui a palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, vai falar do espinho na carne de Paulo. E quando a gente começa a olhar para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê como que ele que sofreu, né? Mas ele não deixou de servir ao Senhor. A maioria das cartas dele aqui, né, ele estava preso e ele estava escrevendo para animar o povo lá fora. E aqui no capítulo 12, né, que vai falar das visões e revelações do Senhor. E eu vou começar dizendo aqui, falando aqui no versículo 6, ó, pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele estava preocupado em falar, em transmitir a mensagem do Senhor. E aqui ele está falando para o povo, né? Que ninguém se preocupe com ele, ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E o versículo 7 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o versículo 10 diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque eu vou depositar a minha esperança, a minha força no Senhor. Porque a nossa força já vem do Senhor. Quando eu sou fraco, eu penso mais em depender do Senhor na minha vida. Aqui, o apóstolo Paulo, a gente não sabe qual era o espinho na carne dele. Mas o Senhor, ele disse que a graça do Senhor já bastava. Então não é porque eu estou passando por alguma dificuldade que eu vou deixar de fazer a obra do Senhor. Porque nós precisamos fazer com amor, assim como o apóstolo Paulo faz com amor. Não por murmuração, não por obrigação, mas por amor, por amor. Aquilo que a gente faz pelo Senhor, faz para o Senhor, é um retorno, né? Não chega nem perto daquilo que Ele faz por nós. Mas é um agradecimento que você tem diante do Senhor. Porque você estava de uma tal maneira e Ele te resgatou. Ele tirou lá do lamaçal do pecado e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente é resgatado pelo Senhor, nós queremos o quê? Nós queremos resgatar outras pessoas também. Assim como foi na minha vida. Eu passo por um processo cada vez que o Senhor me coloca para fazer determinada coisa. E muitas das vezes é muito doído. É ali, ó, imprensado. Mas eu sei que é o Senhor me forjando para que eu seja do jeito que Ele quer. Que eu faça do jeito que Ele quer. O Senhor, hoje eu estava meditando que o Senhor,
ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama. Por quê? Ele vai capacitar da maneira dele, do jeito dele. Então, se você é escolhido pelo Senhor, continua nesse caminho. Não desista, não desanime. Continue perseverando aí até o final, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.